Avaliação do aprendizado em processo, primeiro ano, ensino médio, primeiro bimestre de 2019. Questão 1. Os termos que completam a sequência abaixo são... Solução. Se for PA, esse número menos esse é igual a esse menos esse. Então a gente tem que 953 menos 1024 é 71, menos 71. Então a razão aqui dessa sequência é menos 71. Logo, esse número é 811 menos 71 e esse número é 669 menos 71. Alternativa C. Questão 2. Os termos que completam a sequência abaixo são... Aqui, gente, realmente está parecendo com uma PG. A gente tem que dividir uma fração pela outra, e a segunda pela primeira e a terceira pela segunda, para ver se dá uma constante. Então, se for PG, temos que a razão da PG é 1,49 avos dividido por 1,343 avos, que tem que ser igual a 1/7 dividido por 1,49 avos. No caso, esse valor é 7. Então, a razão dessa PG é 7. Então, para a gente achar o valor aqui, a gente tem que multiplicar 1/7 por 7, que resulta em 1. E 1 vezes 7 vai dar 7. Então, alternativa B. Questão 3. Observe a sequência de figuras a seguir. O número de quadrados cinzas da figura N é dada por... Gente, então a gente tem 3 figuras e você percebe que cada figura, a primeira coluna é formada por 3 quadrados cinzas. Então, já é uma constante. Depois, a gente tem o dobro do número da figura. Então aqui a figura 1, então aqui tem 1 e tem 1 aqui, então é o dobro de 1. Aqui a gente tem 2 e tem 2 em cima, é o dobro de 2. A gente tem 3 quadradinhos e 3 quadradinhos em cima, é o dobro de 3. Então é o dobro de n mais 3. Ou seja, f de n é 2 vezes n mais 3. Alternativa D. Questão 4, nessa nova sequência de figuras, acontece alguma coisa parecida. Aqui embaixo, a gente tem 3 quadradinhos, que se repete. Então, observamos que cada figura possui 3 quadradinhos na parte inferior, mais o dobro de n-1 quadrinhos na parte superior. Logo, a função f de n é 2 vezes n-1 mais 3. Que é igual a 2n mais 1. Então, é a alternativa B. Questão 5. A alternativa em que a sequência numérica é uma PA é... Então, gente, vamos analisar cada alternativa. Na primeira alternativa, a gente tem uma PG de razão 2. Na segunda alternativa, a gente não é PA nem PG, porque está somando 2, depois está somando 1. A C também não é PA nem PG, porque está subtraindo 1, depois está somando 2. A D representa uma PG que está dobrando, 0,25 para meio é o dobro. De meio para 1 também é o dobro, então é uma PG de razão 2. E, finalmente, a E, essa sim é uma PA de razão 0,25. Então, essa aqui é a alternativa correta. Questão 6. Dentre as sequências numéricas a seguir, quais são PA? Então, a gente tem o seguinte. Na primeira... está sendo somado 5,5, é uma PA. Na segunda, está sendo somado menos 1,2, também é uma PA. Na terceira, está sendo somado menos 0,4, também é uma PA. E na quarta, nós temos, na verdade,
intercaladas duas PAs. 1,64 avos, 3 mais 1,64 avos e 5 mais 1,64 avos. Então, e a outra... Então, nós temos intercaladas aqui duas PAs. Então, todas são PAs. Alternativa E. Questão 7. Observe a sequência numérica a seguir. Para que essa sequência seja considerada uma PG, o valor do quarto termo deve ter... Para que seja PG, esse termo tem que ser esse multiplicado pela razão. Para saber a razão, a gente só pegar um elemento e dividir pelo anterior. Então, para ser PG, a razão deverá ser 3. Logo, 18, que é esse, vezes 3, é 54. Alternativa C. Questão 8. Dentre as sequências numéricas a seguir, quais são PG? Então, vamos analisar um por um. A primeira está sendo multiplicada por meio. Então, é uma PG. A segunda está sendo multiplicada por 2. Também é uma PG. A terceira está sendo multiplicada por 0,4. Também é uma PG. E na quarta também tem intercaladas duas PGs. Duas PGs de razão 4. Então, todas as alternativas são PG. Alternativa, então, E. Questão 9. O preço cobrado por hora em um estacionamento é de R$ 6,00 a primeira hora e a cada hora adicional acrescenta-se R$ 2,00. Quanto pagará um cliente que usar o estacionamento por 14 horas? Logo, a função que representa o preço cobrado em função das horas de estacionamento é P de H, vamos dizer, preço em função da hora, é 6 mais 2 vezes H menos 1. Porque é cobrado R$ 2,00 apenas a partir da segunda hora. Então, no caso P de 14, vai ser 32. Alternativa B. Questão 10. Um comerciante planeja um crescimento de seu negócio em progressão geométrica, com razão de 1,1 ao mês. Sabendo que no primeiro mês ele faturou R$ 6.000, quanto ele espera faturar no quarto mês? Então, utilizando a fórmula do termo geral da PG, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, a gente obtém o valor de 7.986, alternativa E. Questão 11. Uma empresa metalúrgica produziu no primeiro mês de um ano 1.200 peças. Se a cada mês ela aumentar a produção em 200 peças, a quantidade total de peças produzidas em um ano será de... Gente, utilizando a fórmula do termo geral da PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, nós encontramos o elemento A12, que é 3.400. Substituindo na fórmula da soma, da soma dos termos de uma PA, a gente vai chegar a 27.600, alternativa A. Questão 12. Comprei um terreno e vou pagá-lo em 8 prestações crescentes, de modo que a primeira é de R$ 100 e cada uma das prestações seguintes é o dobro da anterior. Qual o valor total pago pelo terreno? Então, utilizando a fórmula dos termos de uma PG, a gente vai chegar aqui a 25.500.